Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Novamente aprendemos de Helena Blavatsky que humanas, ou o ego superior, como parte de essência da mente universal, é incondicionalmente onisciente em seu próprio plano, quando ele desenvolveu completamente a autoconsciência através de suas experiências evolucionárias, e é o veículo para todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Quando esta entidade imortal é capaz de impressionar o cérebro de um homem através de seu raio, humanas inferior, este homem é um que manifesta qualidades anormais, é um gênio ou um vidente. As visões do vidente real pode ser obtido por um de dois meios. A. Na condição de paralisar à vontade a memória e a ação instintiva independente de todos os órgãos materiais e mesmo as células no corpo de carne, um ato que é fácil, uma vez tendo o ego superior consumido e subjugado para sempre a natureza passional do ego pessoal inferior, mas requer que a pessoa seja um adepto. E B. Ser uma reencarnação de alguém que em prévio nascimento conseguiu, através de extrema pureza de vida e esforços na direção correta, atingir um estado quase yogi de santidade. Há ainda uma terceira possibilidade de atingir em visões místicas o plano do Manas superior, mas é somente ocasional e não depende da vontade do vidente, mas da extrema fraqueza e exaustão do corpo material através da doença e sofrimento. A vidente de Prvorsky foi um exemplo deste último caso e Jacob Boehme é da segunda categoria. O leitor agora estará em posição de perceber a diferença entre as ações do ego superior e as do seu raio. O gênio que vê em vez de argumentar é do ego superior. A verdadeira intuição é uma de suas faculdades. A razão, a qualidade que pondera e equilibra os fatos reunidos pela observação, os avalia um contra outro, os inquire e retira conclusões deles. Este é o exercício do Manas inferior através do aparato cerebral. Seu instrumento é o raciocínio, por indução ascende do conhecido até o desconhecido, construindo uma hipótese. Por dedução desce novamente ao conhecido, verificando sua hipótese através de experiência nova. A intuição é simplesmente uma visão interior, um processo tão direto e rápido como a visão corporal. É o exercício dos olhos da inteligência, o reconhecimento infalível de uma verdade apresentada no plano mental. Ela vê com certeza, sua visão é desanuviada, seu relato não tem falhas. Nenhuma prova pode acrescentar à certeza de seu reconhecimento, pois está além, acima da razão. Muitas vezes nossos instintos, cegos e confusos pelas paixões e desejos, são erroneamente chamados de intuições, e um mero impulso câmico é aceito como a sublime voz do Manas superior. É necessário um longo e cuidadoso autotreinamento antes que a voz possa ser reconhecida com certeza, mas de uma coisa podemos nos sentir bastante certos: enquanto estivermos no vórtice da personalidade, enquanto as tempestades dos desejos e apetites se insurgem ao nosso redor,
enquanto as ondas da emoção nos jogam para cá e para lá, a voz do Manas superior não pode alcançar nossos ouvidos. Não é no fogo, nem no furacão, nem no trovão da tempestade que chega o mandato do ego superior. Somente quando lá tiver descido a calmaria de um silêncio é que ele pode ser sentido. Somente quando o próprio ar estiver imóvel e a calma for profunda, somente quando o homem envolver sua face em um manto que bloqueie até mesmo o silêncio que procede da terra, só então ressoa a voz que é mais plácida que o silêncio, a voz do seu verdadeiro eu. Sobre isso escreveu Blavatsky em seu Isis sem véu. Aliada à metade física da natureza humana está a razão, que o habilita a manter sua supremacia sobre os animais inferiores e subjugar a natureza aos seus intentos. Aliada à sua parte espiritual está sua consciência, que servirá como sua guia infalível através do tumulto dos sentidos, pois a consciência é aquela percepção instantânea entre o certo e o errado que somente pode ser exercitada pelo espírito, o qual, sendo uma porção da sabedoria e pureza divinas, é absolutamente puro e sábio. Suas instâncias são independentes da razão e somente podem se manifestar claramente quando desobstruídas das atrações mais baixas de nossa natureza dual. Sendo a razão uma faculdade de nosso cérebro físico e sendo definida com justiça como aquela que deduz inferências a partir de premissas e sendo inteiramente dependente da evidência de outros sentidos, não pode ser uma qualidade pertencente diretamente ao nosso espírito divino. Este último sabe, daí que todo o arrazoado que implica em discussão e argumentação torna-se inútil. Assim, uma entidade que se deve ser considerada uma emanação direta do eterno espírito da sabedoria tem de ser vista como possuidora dos mesmos atributos da essência do todo de que é parte. Portanto, é com certo grau de lógica que os antigos teurgos sustentavam que a parte racional da alma humana, o espírito, jamais entra todo no corpo humano, mas apenas o ilumina, mais ou menos, através da alma irracional ou astral, que serve como um agente intermediário ou meio entre o espírito e o corpo. O homem que conquistou suficientemente a matéria a ponto de receber a luz direta de seu luminoso algoides sente intuitivamente a verdade. Ele não poderia errar em seu julgamento, não obstante todos os sofismas sugeridos pela razão fria, pois ele é iluminado. Daí a profecia, o vaticínio e a assim chamada inspiração divina são simplesmente efeitos desta iluminação de cima pelo nosso próprio espírito imortal. Este algoides, de acordo com a crença dos neoplatônicos e de acordo com os ensinamentos teosóficos, põe mais ou menos sua radiância no homem interno, a alma astral, isto é, na terminologia agora aceita, na personalidade, cama manásica ou ego inferior. Uma observação: ao ler Isis sem véu, o estudante tem de manter em mente o fato de que quando o livro foi escrito, a terminologia não estava de forma alguma fixada como o está agora. Em Isis sem véu está a primeira tentativa moderna de traduzir para a linguagem ocidental as complicadas ideias orientais, e experiência ulterior tem demonstrado que muitos dos termos usados para abranger 2 ou 3 conceitos podem com vantagem ser restritos a um, e assim tornando-o preciso. Deste modo, alma astral deve ser entendido no sentido dado antes.
Somente quando este ego inferior se tornou puro de todo sopro de paixão, quando o Manas inferior se liberta de Kama, é que o resplandecente pode impressioná-lo. Blavatsky diz como os iniciados encontram este ego superior face a face. Tendo falado da trindade no homem, Atma Buddhi Manas, ela prossegue. É quando esta trindade, em antecipação da triunfante reunião final além dos portais da morte corpórea, se torna por poucos segundos uma unidade, é que é permitido ao candidato, no momento da iniciação, vislumbrar seu futuro eu. Assim, lemos no Desatir persa sobre o resplandecente, nos filósofos iniciados gregos sobre o algoides, a auto-luminosa visão bendita residente na luz pura. Em Porfírio, Kiplotino uniu-se ao seu Deus 6 vezes durante sua vida e assim por diante. Esta trindade feita unidade, então, é o Cristo de todos os místicos. Quando na iniciação final o candidato foi estendido no chão ou na pedra do altar e assim tipificou a crucificação da carne ou da natureza inferior, e quando desta morte ele ressuscita como triunfante conquistador do pecado e da morte, então ele, no momento supremo, vê diante de si a gloriosa presença e se torna uno com Cristo. Ele mesmo é o Cristo. Daí em diante ele pode viver no corpo, mas este se tornou seu instrumento obediente. Ele se uniu com seu eu verdadeiro e o Manas se tornou um com Atma Buddhi e através da personalidade que ele habita assume seus plenos poderes e sua inteligência espiritual imortal. Enquanto estava lutando nas fadigas da natureza inferior, Cristo, o ego espiritual, era diariamente crucificado nele, mas no pleno adepto, Cristo surgiu triunfante, Senhor de si mesmo e da natureza. A longa peregrinação do Manas está acabada, o ciclo da necessidade foi percorrido, a roda dos nascimentos cessa de girar, o Filho do Homem se tornou perfeito pelo sofrimento. Enquanto este ponto não for atingido, o Cristo é o objeto de aspiração. O raio está sempre lutando para voltar à sua fonte. O Manas inferior está sempre aspirando reunir-se ao superior. Enquanto esta dualidade persistir, o contínuo anelo de reunião, sentido pelas naturezas mais nobres e puras, é um dos fatos mais salientes na vida interior. E é isto que se reveste como prece, inspiração, busca por Deus, desejo de união com o divino. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, grita o ávido cristão. E dizer-lhe que este desejo intenso é uma fantasia e é fútil, o faz afastar-se de você como alguém que não entende, mas cuja insensibilidade não altera o fato. O ocultista reconhece neste grito o inextinguível impulso para cima do eu inferior para o superior, do qual está separado, mas cuja atração ele sente vivamente. Reze a pessoa para Buda, para Vishnu, para Cristo, para a Virgem, para o Pai, não importa em absoluto, são questões de mero dialeto e não do fato essencial. Em todos, o Manas unidos a Atma Buddhi é o objetivo real, velado sob quaisquer nomes que os tempos mutantes ou a raça puderem dar. Daí, a humanidade ideal e o Deus pessoal, o Deus homem, encontrado em todas as religiões, Deus encarnado, o Verbo feito carne, o Cristo que deve nascer em cada um, e com quem o crente deve se fazer um. E isto nos leva aos últimos planos que nos dizem respeito, os planos do espírito, usando esta palavra tão abusada como meramente o polo oposto à matéria. Aqui somente ideias muito gerais podem ser captadas por nós, mas é necessário, pelo menos,
tentar captar estas ideias se formos completar, por mais pobremente que seja, nossa concepção do homem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.